Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio da B3 a advogada Maria Aparecida Pellegrina. Um breve resumo da sua trajetória. Ela foi presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o TRT2, sendo a primeira juíza a ocupar o cargo. Doutora, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigada. Nós temos já a legislação trabalhista, a nova legislação agora com essa reforma trabalhista já é uma realidade. Houve intensos debates, nós acompanhamos, até debates contaminados por ideologia, mas o fato que isso foi aprovado na Câmara, em todas as comissões da Câmara, na Câmara, em 2 comissões do Senado e no plenário do Senado, agora já é lei, já foi sancionado pelo presidente. Eu gostaria de ouvir da senhora o seguinte: do ponto de vista da livre negociação, que é uma primeira grande mudança de reconhecer acordos, a Justiça Trabalhista normalmente via acordos que tinha participação do sindicato, dos trabalhadores, das empresas, chegava lá no Tribunal Superior Eleitoral, recuava do acordo dizendo que a lei não previa isso. Qual é o limite e, na sua opinião, o que avançamos justamente com esse aspecto de se reconhecer a livre negociação entre as partes? A livre negociação entre as partes, a rigor, ela tem um limite primeiramente constitucional. Aquilo que é permitido na Constituição pode ser negociado, sem dúvida nenhuma. Inclusive, também na nossa Constituição Federal existe um dispositivo que fala em livre negociação para convenções ou acordos coletivos. Então, quanto a esse aspecto, não vejo problemas, desde que não infringida todas essas legislações básicas. Por quê? Porque ao empregado, ao trabalhador, continua assegurado todos os direitos fundamentais: salário, 13º, férias, previdência, com todas as garantias. Ou seja, os direitos individuais foram mantidos. Os direitos individuais estão mantidos e assegurados. A discussão, então, não estava contaminada lá atrás, quando se dizia assim, as pessoas vão perder direitos fundamentais. Esses direitos foram todos mantidos. Você usou o termo próprio que eu tenho usado normalmente. Contaminadas por posições ideológicas. A verdade é esta. Bom, nós temos aí, portanto, a livre negociação. Outra coisa que chama muita atenção é a possibilidade de intermitência na prestação do serviço. Ou seja, o trabalhador pode ser contratado não exatamente por aquele horário mínimo que se tinha, mas ele pode ser contratado com menos horas na semana, de acordo com a necessidade do empregador. Lá atrás eu me lembro de uma crítica em relação a isso, dizendo assim que isso ia tirar a possibilidade do trabalhador. Eu disse, bom, precisa perguntar para aquele que está desempregado se ele não aceita trabalhar meio-dia porque ele está sem receber absolutamente nada. E outra, se ele trabalha meio período hoje e a empresa começa a crescer, ele pode ser, a chance de ser contratado por um período maior aumenta. Não há qualquer dúvida. Esse trabalho intermitente é perfeitamente adequado a qualquer lugar do mundo. Nós não inventamos isto no Brasil. A rigor, nós trouxemos de fora. A Europa, o chamado país velho, já adota esse trabalho intermitente de há muito. E, na realidade, o trabalho intermitente, ele garante, ele assegura ao trabalhador a possibilidade de trazer para a sua casa, para a sua família, um salário, um valor que dê possibilidades dele trabalhar, ainda que seja, digamos, por partes. Se a gente tiver exatamente essa intermitência, ou seja, essa pequena parte é uma necessidade do empregador. Por exemplo, um pequeno negócio. Não raro a gente costuma elogiar, e evidentemente é motivo de elogio, aquele pequeno empreendedor que começa um negócio. Mas eu fico imaginando, e aliás, dia desses nós ouvimos aqui uma senhora que é representante de um grupo de mulheres empreendedoras, e eu perguntei a elas se elas estavam bem informadas sobre a reforma trabalhista, porque eu suponho que a mulher que começa um pequeno negócio talvez vá precisar de uma ajuda lá na frente, mas ela talvez não vá conseguir fazer uma contratação na formalidade que a legislação trabalhista exigia lá atrás. E ela disse assim, curiosamente elas não sabem, nós estamos informando-as justamente sobre isso. Ou seja, esse pequeno negócio tem chance de crescer agora? Tem, sem dúvida nenhuma tem chance de crescer. O fulcro deste pequeno negócio e desta forma de contratação intermitente está num único ponto, a produtividade. E você vai me desculpar, não tenho absolutamente nada contra o sexo oposto, mas mulheres normalmente são extremamente produtivas. Aliás, elas representam
se não me engano, a maior parte dos empreendedores do país hoje. Exatamente. Seja pela dificuldade, o que é um problema de conseguir voltar ao mercado de trabalho, por situações que a mulher enfrenta com mais frequência, porque está cuidando do filho. Cuidando da casa, cuidando da comida, cuidando do marido. Ou porque tem a possibilidade de se engravidar novamente. Também. E, portanto, há uma rejeição do mercado de trabalho e elas acabam se empreendendo. É esse público que, de alguma forma, acaba sendo agora privilegiado pela possibilidade de intermitência. Não há qualquer dúvida. E aqueles que também, os pais de família, sem dúvida nenhuma, os grandes responsáveis, o trabalhador brasileiro, que acima de tudo é um bom trabalhador. A verdade é essa. Ele quer trabalhar. Então, ele pode ser absorvido, ainda que parcialmente, e daí começar a se integrar no mercado de trabalho, que ele está afastado nesse momento. Nós temos 20 milhões de desempregados. 14 milhões segundo o IBGE, 13,8, mas o IBGE faz uma outra conta que, se levar em conta a volta do emprego, pessoas que não dizem estar desempregadas começam a procurar emprego e aumenta esse número. Sem dúvida, sem dúvida. Por esse ponto de vista, digamos, por essa distensão da legislação trabalhista, a senhora acredita na possibilidade da reforma trazer a possibilidade de maior emprego, maior oferta de emprego? Não tenho qualquer dúvida a respeito. Isto no decorrer do tempo. Como toda reforma, ela, no início de nossa conversa, de nosso bate-papo, nós falamos da desconfiança que existe quanto a essa reforma. Mas se ela for olhada, existe uma única desconfiança sobre um ponto, que é o avançado sobre o legislado. E por quê? Porque todos os demais pontos da reforma podem ser até mais singelos, mas só trouxeram vantagem. Veja, férias divididas em 3 períodos. Quem, neste momento do século XXI, tira 30 dias de férias e fica flanando nas férias? Não me lembro qual foi a última vez que vi isso da minha frente, mas vamos lá. Conheço vários também nessa situação. Quem no mês de julho, onde os filhos estão com 30 dias de férias, não sonha passar uma semana na praia com sua família e seus filhos? Não mais que isso. E isto pode ser dividido. Ou, então, isso só veio a beneficiar. Outro aspecto que veio a beneficiar foi a jornada de trabalho. Essa 12 por 36, que desde que não ultrapasse as 44 horas semanais, veja como ela foi segura para o empregado. Ela também traz um benefício enorme. Hoje, nós vemos que existem determinadas funções ou profissões que elas têm uma sequência natural e pedem uma jornada num dia elástica. Perfeito. Uma vez produzida, tem direito às 36 horas de descanso. Como não? Doutora, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Cenário Econômico. Muito obrigada. Boa noite a Foi senhora. um prazer.